Salve, salve, galera! Mais um Betis de hoje no ar. Sextou o Matheus Montenegro, mas temos gigantes em campo, hein? Bayern, PSG, Real Madrid, Pois é, Liverpool. teremos Champions League, né, na semana que vem, ali já a partir da terça-feira, né? Terça já tem, terça e quarta, Terça, né? já tem Champions. É dia oitavas. 10, dia 11, oitavas de final. E aí teremos jogos interessantes nessa sexta. Normalmente a gente fica ali com joguinhos menos relevantes das grandes ligas. Hoje não, hoje tem gigantes. Diferente da quinta-feira, que foi mais xoxa. Hoje iremos trazer uma quantidade relevante e de interessantes de jogos aqui para você, apostador. O que é que a gente pede em troca? Por favor, deixe seu like, ative as notificações e, mais importante, inscreva-se no nosso canal. Nossa meta de 8 mil inscritos até o final de março. A gente confia que vocês irão nos ajudar a bater essa meta, que é gratuita. Então, para vocês, é só um clique. Agora, se você gosta do nosso trabalho, se você quer nos apoiar, um trabalho que é de graça, enquanto muitos apostadores aí têm grupos VIP, a nossa promessa é de ser gratuito mesmo, essa é a ideia. Então, se você quiser ser um apoiador, tem um botãozinho aí, seja membro, R$ 7,99 por mês, né, Fábio, meu irmão? Isso, Baratinho, é um exatamente isso. valor simbólico ali, né? Um valorzinho É para quem quer, simbólico. quem pode, quem quer apoiar, tá? Não é Isso, obrigado, mas exatamente. enfim, para quem pode e quer dar essa força, a gente fica muito agradecido. Bom, inclusive aproveita aí, Matheus Montenegro. No final, vamos ler os nossos membros, né? Vou mandar um alô. Faltou na quinta-feira, Dar eu um alô esqueci, para os tá, galera? membros. Peço perdão aí. Lerei, obviamente, mais uma vez a lista dos nossos queridos membros apoiadores. Eu gosto muito dessa palavra. Pessoas que apoiam e gostam do nosso Ah, sim, achei trabalho. que era membros que você gostava. Que isso? Aí é loucura. É, Por eu favor, gosto dos nossos prossiga. membros. Você não gosta, não, dos membros do canal? Eu gosto do meu. Bom, Siga. Celta e Real Madrid. Primeiro jogo desta sexta. Tá? Sim. Um jogo pela La Liga. Real que joga contra o City, né? E o Real tá com muitos desfalques. Tá sem Rodrygo, que tá fora da Copa. Mbappé, Bellingham. Enfim, inclusive perdeu o último. Manstatuono também, É, suspenso. Sem Manstatuono. isso. Fora a galera que já tá há um tempão aí também, né? De fora. Então, assim, situaçãozinha que pode ser um pouco complicada para o Real Madrid, tá? Ó, dentre os que já estão há mais tempo, né? Tem o Bellingham, tem o Rui. Quer dizer, Rui sem carreiras são suspensão também. Sebadios, Militão e Bellingham, esses três que já estão aí lesionados há mais um tempinho. Então são muitos desfalques, tá? Muitos desfalques do lado do Real Madrid. É um time que às vezes dá suas vaciladas, deu sua vacilada no último jogo, deu uma quebrada numa galera que perdeu pro Getafe em pleno Santiago Bernabéu. Há não muito tempo perdeu para o Osasuna fora, né? E tá aí vendo o Barcelona se isolando na liderança, né, meu velho? Então não pode vacilar muito, não. É isso, né? E o Barcelona abriu 4 pontos, o Celta tá brigando ali por Liga dos Campeões, tá? 3 pontos apenas do Betis, tá muito bem na competição. A campanha em casa do Celta não é tão boa assim, tá? 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O Real, como visitante, tem 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Detalhe para o número de gols, tá? Jogos bem movimentados dos jogos do Real fora de casa e também toda a competição, tá? Se a gente for ver aqui nas estatísticas, né, que são bem interessantes aqui no Score Tabs, o over 1,5 bateu em 84% dos jogos do Real e em 80% dos jogos do Celta. O over 2,5 bate também com muita frequência no Real Madrid. Né? O próprio Real marcou pelo menos 2 gols, só o Real, em 73% dos jogos. Enfim, é um jogo aqui, Matheus, que resultado final, pelos desfalques do Real e pelo bom momento do Celta, é difícil, né? Mas eu acho que para gols dá para aproveitar esse jogo. Pois é, em termos de resultado final, eu acho perigoso, tá? Eu acredito, inclusive, que muita gente vai ver essa odd de 2 do Real e vai seco. Até acho que pode ganhar, é favorito, isso é um fato. Mesmo mediante todos esses problemas de desfalques e por ser visitante, ainda assim é favorito. Mas é um jogo difícil lá no Balaídos, tá? Que é a casa do Celta de Vigo. Vale lembrar que o Celta de Vigo também tem competição europeia no meio de semana que vem, né? Contra o Lyon, pela Liga Mas na Europa. quinta Só que é só, só né? na quinta, exatamente. Então é mais tranquilo para a equipe do Celta de Vigo. Eu prefiro fugir de qualquer coisa relacionada ao Real Madrid, certo? Prefiro fugir. Lá no primeiro turno, o Celta de Vigo ganhou o jogo no Santiago Bernabéu, vale destacar também. Então, meu velho, o que é que eu faço aqui? Over 1,5. Eu acho que é uma boa pedida e tem uma odd interessante. O Celta de Vigo é um time de over também, tá? E a gente tem uma cotação em 27, que para uma duplinha é uma boa pedida. Para quem quiser uma aposta simples nesse jogo, eu ainda prefiro até o ambas marcam do que você pegar a vitória seca do Real. É mais seguro, ao meu ver, certo? Eu gosto desse ambas marcam aí também. Acho que o Santa vai deixar o seu golzinho. Lembrando que o Celta venceu o Real no Santiago Isso, Bernabéu, né? exato, Recentemente. citei aí. Então, enfim, um gol do Celta também não é absurdo. Mas o Real, mesmo com desfalques, né?
pode vencer o jogo, né? Tem o Vinícius Júnior, enfim, tem outros jogadores que podem fazer o Real vencer. Então a gente foge de qualquer coisa relacionada ao resultado final, acredita mais no jogo com gols, porque o Real Madrid também sofre muitos gols. Tá? A gente vai ver aqui que o Real sofreu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, sofreu em 6 dos últimos 8 jogos, tá? Se a gente pegar aqui nos últimos 10, sofreu em 7. Então é um time que sofre muitos gols. E o Celta em casa, né, pode aproveitar e deixar um golzinho, o Real também, ou 2 gols para cada um dos lados, né? No primeiro turno foi 2-0 Celta na casa do Real. Pode ser que seja 2-0 Real ou 2-0 Celta novamente. Enfim, eu acho que 2 golzinhos pela tendência dos times e pela necessidade do Real Madrid, né, de jogar para frente, procurando o gol, tende a ser um jogo aberto, porque senão o Barcelona vai disparar ainda mais. Bom, campeonato italiano, temos Napoli e Torino. Napoli terceira colocada, tá meio distante da Inter de Milão, né? Título tá meio difícil, mas tem que manter aí pelo menos o 4º lugar para voltar à Liga dos Campeões. O Torino tá numa crise, até venceu o último jogo, mas é 14º, conseguiu se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento. Detalhe para o Napoli, que ainda não perdeu em casa, nesse 8 vitórias e 4 empates, enquanto o Torino, como visitante, tem 3 vitórias em 13 jogos. Em 10 ele não venceu e tomou 25 gols nesse recorte, uma média de quase 2 gols sofridos por jogo. Para destacar que o Torino, assim, título tá meio que fora de cogitação já, né? 14 pontos atrás da Inter de Milão, restando apenas 11 rodadas. É um time que deu umas vaciladas, né, velho? Há não muito tempo, diga-se de passagem. O Napoli, ele teve um recorte de 7 jogos que ele só teve uma vitória, que foi em casa contra o Sassuolo, beleza? E até se você estende esse recorte aí, se você pega aí os últimos 13 jogos do Napoli, ele é um time que só tem 4 vitórias. E essas vitórias foram contra Fiorentina, Gênua, Verona e Sassuolo, times de meio para baixo. Então caiu um pouquinho de produção no Napoli, certo? Eu digo isso porque eu tenho um certo receio de apostar numa vitória seca aqui da equipe. No ao vivo, se o time estiver bem, com essa odd um pouco mais alta, é outra coisa. Aí você entra no mérito do custo-benefício e de análise em live. Mas para pré-jogo, eu acho que vale a pena um pezinho atrás, beleza? É um time que, pelo menos em termos ofensivos, ele funciona muito bem, certo? Se você pega aí os últimos 10 jogos do Napoli, ele só não marcou gol em um jogo. Foi quando ele perdeu para a Juventus fora de casa. Quando ele pega esses times de meio para baixo da tabela, pelo menos gol eles deixam. Às vezes ele dá uma vacilada de ser um empatezinho com gols. Então eu acho que vale a pena você ter se precaver um pouquinho. Então o que eu recomendo mais nesse jogo, dupla hipótese com gol do Napoli, certo? Em termos de aposta simples, se você quiser uma aposta de mais de 1.5 nesse jogo, eu fugiria. Essa vitória aí eu tenho um medinho. Realmente, o Napoli, campeonato italiano, né? Os times que a gente pensa, tá bem, pega um adversário em crise, às vezes não confirma, né? O campeonato que é onde os favoritos mais tropeçam é o campeonato italiano. Então, o campeonato italiano tem que ser o mais cauteloso possível, né? Mas uma coisa que ainda não aconteceu foi derrota do Napoli em casa. Então, dupla com gol, pelo menos isso aí para uma dupla, para uma tripla, tem uma grande probabilidade de dar bom. Bom, temos Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. Tá, o Bayern é líder e disparou, tá? Venceu o Borussia Dortmund, no caso, né? No final de semana passado, abriu 11 pontos. O Borussia Mönchengladbach é apenas o 12º, está a apenas 3 pontos da zona. Venceu o último jogo, mas antes vinha de uma sequência sem vitórias. Vamos destacar aqui o mercado de gols nos jogos do Bayern, tá? Que é algo que a gente sempre destaca aqui, né? Sempre está nos nossos bilhetes com certa frequência. Sim. A gente vai ver aqui que no mercado de gols, o over 2,5 bateu em todos os jogos da equipe do Bayern e bateu em mais da metade, tá? Do Borussia. Parece pouco, porque o Bayern é 100%, mas é alto, tá? Mais da metade dos jogos com pelo menos 3 gols. É uma estatística interessante. E over 1,5 do Borussia, Mönchengladbach, 70%. A vitória é pouca, né? Aqui o grande problema é isso. O ideal aqui era a vitória do Bayern, vitória seca, mas... Aqui, é porque a questão do Bayern é que, além da vitória, a gente sempre bate essa tecla, Bayern de Munique na Bundesliga, principalmente em casa, contra esses times que não são um Dortmund, do Hoffenheim, que tá na parte de cima, um Leipzig, sempre vai ser isso aí, tá? E qual é o grande problema? Além da odd da vitória ser muito baixa, a odd de gols também é muito esticada. A gente tá falando de um time que, literalmente, em 100% dos jogos dele na competição, saíram pelo menos 3. Então, não existe valor nem na odd da vitória com over 1,5. Quase nem incrementa a odd. Então, o que é que você tem que recorrer? Over 2,5.
porque aí já tem uma oddzinha de 1,25, 1,27, dependendo da casa de aposta. E aí eu vou entrar em outro mérito aqui, tá? O Bayern de Munique tem um confronto contra a Atalanta fora de casa na terça, pelas oitavas da Champions. Por que eu digo isso? Meu velho, já tiveram joguinhos do Bahia que foram 2-2, beleza? 3-3 também pode acontecer. E aí você teria uma proteção em relação a não quando perdeu foi 2-1, né? E quando perdeu foi 2-1, que também deu green over 2,5, né? Então, eu acho que é até melhor. Eu acho que é bem seguro essa opção aí, tá? É isso, né? Só passando um pouco mais sobre o Borussia Mönchengladbach, né? A gente acabou passando batido do adversário, só tem 2 vitórias. Nos últimos 10 jogos, marcou 18 gols, mas, pô, se a gente lembrar, o Bayern quase perdia do Mainz no Campeonato Alemão, e o Mainz era um time que estava ali na zona de rebaixamento. Então, o Bayern até é mais confiável, parece curioso, né? Mas ele é mais confiável contra os times mais fortes, que parece que ele relaxa menos. Contra esses times mais aleatórios, tem jogos ali que ele... O Augsburg, por exemplo, que ele perdeu, é um time que tá... Não sei se subiu agora, mas eu lembro que quando perdeu ele era metade de baixo da tabela. Sim. Então, enfim. E os jogos do Borussia Mönchengladbach movimentados, tá? Tivemos aí o over 1,5 com uma certa frequência aí também nos últimos 10 jogos, mais da metade, com pelo menos 3 gols, mas contra o Bayern tudo isso fica com a tendência ainda maior. Bom, temos PSG e Mônaco, né? Mais uma vez vão se enfrentar, eles haviam se enfrentado pela Liga dos Campeões, pela fase de playoffs, deu PSG 2-2 e 3-2. Jogos com bastante gols, né? O último jogo na casa do PSG pelo francês foi 4-1. Tirando esse 1-0 na casa do Mônaco, pelo primeiro turno, a gente vai ver aqui que tem muitos jogos com 4 gols, né? 3 gols. É uma tônica bem comum. O PSG está ali junto com o Lens, né? Brigando pela liderança. Nesse momento, inclusive, é o líder, mas se perder aqui e o Lens vencer, pode diminuir essa distância. E o Mônaco em busca de competição europeia. O Mônaco melhorou muito, tá? Nos últimos jogos, já não perde uma sequência interessante. Casa ainda não perdeu, também tem esse detalhe, ainda não perdeu no campeonato francês. E o Mônaco atuando como visitante, 3 vitórias apenas em 11 jogos, 3 empates e 5 derrotas. E no mercado de gols, que a gente também gosta muito de ficar de olho, o over 1,5, 70% e 66%. Over 1,5 do PSG, quase 60%. O over 1,5 do PSG é uma boa alternativa para quem quer fugir de resultado final, já que o PSG está tomando muitos gols, Matheus Montenegro. Pois é, eu acho que além de você poder confiar no PSG eventualmente, mesmo eu não gostando muito da odd, certo? Eu vou entrar nesse mérito aí, 1,33 contra o Mônaco, que é um adversário complicado. Vale lembrar que o Mônaco venceu o PSG lá no primeiro turno, importante destacar isso aí. E eu gosto muito da questão de gols, né? O PSG é um time que com quase 40 jogos na temporada, está em volta ali de 35 mais ou menos, ele só não fez em 4. É um time que raramente passa em branco. Contra o Mônaco, que também tem uma estatística interessante de gols. E que é um adversário que pode complicar a vida do PSG. Vale lembrar, o PSG ele não é aquela soberania como era na temporada passada, né? Pode dar uns vacilozinhos aí de vez em quando, tá? Então, meu velho, eu prefiro ficar com gols aqui, certo? Não descarto eventualmente ser 1-1, 2-2 até esse jogo. Jogos bem movimentados. Ambas marcam uma boa para esse jogo, tá? Ambas marcam uma boa. Só que aí, assim, sabe o que eu gosto desse jogo? Over 1,5 do PSG. Porque over 1,5 no jogo é pouco, né? Tem esse ponto aí importante a se destacar. Até o dupla hipótese com over 1,5 não vai ter um odd muito interessante. Justamente porque para sair 2 gols no jogo é bem complicado. Já é uma odd complicada. Então você pode recorrer a 2 gols do PSG, velho. E aí nem precisa botar a vitória na conta, porque vai que seja um 2-2. Não é nem uma loucura imaginar isso, tá? São jogos bem movimentados normalmente o PSG. O PSG tem umas loucuras aí de uns jogos 3-3, 4-3, 5-3. Então, acho que vale a pena você se proteger em relação à vitória seca. Fica com 2 golzinhos do PSG, é uma pedida mais interessante. Lembrando que o PSG também tem Liga dos Campeões no próximo final de semana, no próximo meio de semana, melhor dizendo. O Dembélé deve ficar de fora, né, desse jogo. Enfim, tá machucado. Então, o Fabian Ruiz também deve ser desfalque. Deve ter alguns desfalques. Então, 2 gols do PSG, enfim, um time que toma muito gol, é uma boa, porque dificilmente o PSG marca só um gol. E jogando em casa, enfim, tem desfalque importante do Dembélé, mas pega o Mônaco que também toma muito gol. Né? Então acho que é isso aí. 2 gols do PSG, over 2,5 também acho que é uma boa pedida. Ambas marcam. É porque o over 2,5, eu acho que dificilmente seria um 2-1 Mônaco, né?
É o placar mais plausível que você consegue imaginar. 3-0 já é bem difícil, 3-1 também. 2 golzinhos do PSG, pô, beleza. Porque eu acho que se for para sair essa quantidade de gols, pelo menos seria um 2-2, sabe? Mas é isso, velho. Eu acho que a odd da vitória do PSG não tá tão interessante para você colocar na conta, não. Muito bem, vamos agora para o Sauditão. Al Hilal e Al Naima. É líder contra o Lanterna. Contra o Lanterna, Matheus Montenegro. Isso. Líder não, né? Um dos líderes, né? Um dos times que estão ali nas primeiras colocações. Vai pegar o Al Naima, que é o Lanterna. Uma vitória em 24 jogos. Pior defesa da competição, né? O Al Hilal é o terceiro, né? Tá ali próximo com o Al Nassr e Al Ahly. Marcou 62 gols, é o segundo melhor ataque, mas vem tropeçando recentemente, né? Tropeçou alguns empates que a gente não esperava, acabaram aí ocorrendo, né, nos últimos jogos, mas acho que agora, contra o Lanterna, enfim, acho que não vai tropeçar. Pois é. A grande questão é a odd desse jogo. Esse jogo aqui não precisa nem analisar muito questão de contexto, né? Porque é aquela coisa. Disparidade gigantesca entre um favoritaço e ainda mais com o fator mando de campo, né? Eu acho que é estudo de odds e tem um ponto capcioso para se destacar, beleza? O Al Naima, num recorte recente aí, ele até teve um jogo que foi contra o Al Ittihad, se não me engano, né? Que ele perde por... Foi 2-1? Ele tomou 5-0 do Al Nassr, 4-1 contra 1, que ele abre o placar até, né? E aí depois o Al Ahly foi e passou o carro. O que é que eu quero dizer? Que ele deixa seus golzinhos normalmente, tá? Ele não fez ali contra o Al Nassr, mas nos últimos 4 jogos, em 3 ele deixou seu gol. E aí é o seguinte, a odd do Al Hilal, ela tá tão esmagada, mas tão esmagada, que, assim, você não consegue pegar uma vitória com over 1,5 tendo um odd interessante também, certo? Não agrada muito. Aí, meu irmão, você já vai ter que se expor na vitória. Pegando 2 gols do time ainda não é o suficiente. Eu acho que vale a pena você fugir, então, de algo relacionado ao Al Hilal, porque tá muito esmagada a parada. Você teria que pegar uma vitória por 2 gols, eventualmente, e aí é onde eu vou entrar no mérito de preferir um over 2,5. Mostra ali rapidinho, Fabiano, por favor, as odds. Por quê? O over 2,5, você abre margem, por exemplo, para ser um 2-1. 2-1 para o Al Hilal é green. O handicap seria red, né? O handicap menos 1,5, no qual o Al Hilal teria que vencer por 2 gols de diferença. Aqui, eu acho que é mais tranquilo. E tem uma oddzinha pelo menos acima de 1,20 e pouco. Coisa que a vitória com over 1,5 não tem, por exemplo. Isso, o melhor seria a vitória com over 1,5, mas é um odd muito baixo, né? A gente procura ali pelo menos odds de 1,21, 1,22, né? Para pelo menos fazer uma dupla ali com a odd acima de 1,50, próximo de 1,60. Então, over 2,5, porque é uma tendência de goleada, tá? Do Al Hilal. Se não acontecer, é porque ele tomou um golzinho, foi um 2-1. Né? Aqui a gente está trocando o 2-0, no caso, né? 1-0 e 2-0. 1-0, enfim, não teria odd de nenhuma maneira, né? Que seria só a vitória. Então, 2 gols, o handicap menos 1,5 teria uma odd parecida, né? Com a odd do over 2,5. Mas aí, enfim, eu acho que pode ser mais 2-1 do que 2-0, tá? Não, e outra, é só você fazer essa comparação, né? Você acha que é mais provável ser 2-0 para o Al Hilal, só o 2-0, nessa mão você tem só o 2-0. Pega o handicap. Se você acha que esse jogo tem mais possibilidade de ser 2-1, 3-1, 4-3, ou quer dizer, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, quer ter todas essas opções, pega o over 2,5. Fica a seu critério. Eu prefiro a segunda opção. Muito bem, então over 2,5 aqui para Al Hilal e Al Naima. E também temos Al Ahly e Al Ittihad, né? 2 times tradicionais, Al Ahly brigando pela liderança, né? Como já falamos aqui com o Al Nassr e com o Al Hilal. O Al Ittihad tá ali, bem distante, né? Do pelotão da frente. A diferença dele para o Al Qadsi é de 12 pontos da equipe do Al Ittihad, né? E o Al Ahly tá muito bem. Em casa, tá invicto, 9 vitórias e 3 empates. E o Al Ittihad, como visitante, venceu só 4 dos 12 jogos, empatou 6 e perdeu 2. Né? Vamos ver a estatística aqui de gols, né? O over 1,5 é alto no Al Ittihad, menos no Al Ahly, se bem que mais recentemente está sendo bem alto, né? O over 1,5 só do Al Hilal bateu em metade dos jogos do Al Ahly, né? Estou confundindo o Al Hilal com o Al Ahly. O Al Ahly também alto do Al Ittihad, acima de 40%, mas eu acho que aqui dá para confiar em resultado final. Eu acho que o Al Ahly não perde. Velho, o Al Ahly vive um momento absurdo. São 16 jogos sem perder, e aí vou além. 14 vitórias e 2 empates. 2 meses e meio que o time não sabe o que é perder. Ele até teve umas derrotas na competição, mas foi ali pelo início. Se você pega um recorte das últimas rodadas, é um time que tá voando. Cara, nas últimas 15 rodadas de Sauditão, ele tem 13 vitórias, um empate e uma derrota.
É uma coisa impressionante. Então, considerando que ele ainda tem um fator casa aqui, e considerando o fato de que a gente tá vendo muito joguinho do futebol saudita, principalmente nos clássicos, que é um embate um pouco mais nivelado em termos de quantidade de gols. Por exemplo, lá no primeiro turno foi 1-0 pro Al-Ahly, jogando em Jeddah, na casa do Al-Ittihad, né? Então, meu velho, eu prefiro ficar com dupla hipótese do Al-Ahly. Porque se for um 0-0, 1-0, por exemplo, já basta. Né? Eu digo isso comparando com um over 1,5, por exemplo, que também seria uma tendência, né? A gente focar em gols nessa partida. E eu acho que tem seu risco. Eu prefiro ficar com dupla hipótese mesmo, velho. Só o dupla hipótese 1,22. Quem quiser pegar um dupla com gol para dar uma aumentada, se arrisca um pouco mais, mas aí vai ter uma odd um pouco maior, fica ao seu critério. Eu acho realmente que o Al-Ittihad, apesar de ter um momento relativamente ok, né? Não perde a 6 jogos, são 4 vitórias, né? Mas assim, ele de bom resultado mesmo, assim, foi um resultado surpreendente. Foi empatar com o Al-Hilal, 1-1. Mas de resto, né, assim, vitórias que se esperava, né? Empatou com o Al-Razan também, que é um time de meio de tabela, ganhou do Al-Khalid, que também é um time ali de meio de tabela só por 1-0. Então dá para passar muito mais confiança no Al-Ahly, como a gente vê aqui, ó, resultados de vitórias fora de casa, por 1-0 mais vitórias, vencendo, marcando muitos gols em casa, em alguns jogos. Então vamos confiar no Al-Ahly aí nesta sexta-feira. Bom, Matheus Montenegro, para a gente fechar, tem FA Cup, Wolverhampton e Liverpool. Wolverhampton que cometeu crime, tá? Venceu 2-1 o próprio Liverpool, né, no campeonato inglês. Havia vencido o Aston Villa também, mas o Aston Villa até aceitável, né? Porque o Aston Villa tá bem mal. Inclusive, tomou uma goleada do Chelsea na rodada. Mas o Liverpool foi surpreendente, tá? Eu vou até abrir aqui as estatísticas, né? Porque, assim, foi um amasso, né? 66% de posse de bola, 11 escanteios, enfim, 19-4 em chutes, mas futebol é bola na rede. Então, o Wolverhampton marcou 2 gols, inclusive no finzinho, e quebrou muito o apostador. Pois é, velho. E a gente ainda bateu numa tecla, né? A gente destacou tanto um dupla hipótese do Liverpool, a gente não confiava muito na vitória, mas a gente falou, para quem tiver um medinho, foca só no under 4.5. Aqui já é um contexto diferente, tá, galera? A análise daquela partida do meio de semana da Premier League, eu acho que já destoa bastante daqui. Primeiro, fator psicológico. O Liverpool vai entrar muito mais ligado nesse jogo aqui. Um gás bem maior, até porque é um jogo único de Copa. Isso é importante destacar também. Beleza? FA Cup, partida única. Então aqui eu já enxergo uma tendência maior de over, certo? Eu não vou confiar numa vitória do Liverpool, até porque o Wolverhampton, não é nem pelo fator, o Wolverhampton acabou o Liverpool tem Liga dos Campeões, né? O Liverpool tem Liga dos Campeões e o Wolverhampton ele vem numa crescente de fato, tá? Não é porque ele só ganhou do Liverpool, como a gente viu, ele engrossa o caldo aí há um bom tempo. Parece que depois que ele matematicamente eu acho que ele nem caiu ainda, né? Mas depois que ele encaminhou o rebaixamento, que inclusive alguns jogadores saíram, as coisas parecem até que deram uma melhorada. Ele empatou com o Arsenal, ele empatou com o Chelsea, se eu não me engano, venceu o Aston Villa, venceu o Liverpool. Então, meu velho, eu acho que vale a pena você se proteger em relação à vitória seca do Liverpool. Eu não recomendo, a menos que seja no ao vivo, claro, o Liverpool começando bem e tal, você pode pegar. Pré-jogo, eu fico com over 1,5, tá? Eu fico com over 1,5. Aqui no Score Tabs a odd é um pouquinho mais baixa, claro, mas como a gente sempre diz, nas casas de aposta está um pouco maior. Obviamente, para você botar numa duplinha. Para aposta simples, nesse jogo eu não recomendo nada. É um joguinho difícil, tá, galera? Um joguinho capcioso. O Wolverhampton tá se tornando um time chato da Inglaterra. Então tenham muito cuidado. Vitória seca do Liverpool, não gosto. Ambas marcam, eu acho que também é arriscado, certo? Fica com um over 1,5 se você quiser jogar numa dupla, numa múltiplazinha ali para jogo, mas eu acho que é só isso. Eu só recomendaria isso. Você vai achar um odd interessante para o Wolverhampton perder até por 2 gols, por exemplo, né? Como a odd está bem alta. Mas é arriscado. É arriscado porque é o Liverpool, né? Mas assim, o Liverpool, dependendo da escalação do Liverpool, né? Porque o Liverpool nas Copas geralmente ele mescla, né? Ele não vai com força máxima. Mas eu acho que pelo menos 2 gols também por ser jogo único, né? Então se sai um gol no primeiro tempo, vai sair outro gol no segundo tempo. É bem provável que não saia. Então é um jogo que é mais seguro gols, porque aí se o Liverpool jogar bem e se sobressair como pode acontecer, né? Como a gente espera, pode ser um 2-0, 3-0, 3-1. Exato. E se o Wolverhampton surpreender, pode fazer 2-1, como foi, né? Cara, 1-1. 2-0 pode ser. Se o Wolverhampton surpreende e ele abre o placar nesse jogo,
e o Liverpool não consegue furar, o Wolverhampton pode matar no contra-ataque. É uma partida única de mata-mata. Então, até um 2-0 o Wolverhampton com esse cenário que eu citei não é loucura. Por isso que eu acho que o over é a única coisa realmente que se salva. Não é uma das melhores do dia, tenham muito cuidado, tá? Muito bem. Então é isso, né? Encerramos aqui a lista de jogos. Vamos para o nosso bilhete pronto. Foi só o final da musiquinha? Não, vai. Muito bem. Bilhete pronto desta sexta-feira. Vamos lá com over 2,5 em Bayern Borussia Mönchengladbach. Né? Isso bateu em todos os jogos do Bayern no campeonato alemão, em quase todos da temporada. E over 1,5 em Celta e Real, tá? Duas equipes com alta tendência de over 1,5, né? Acima de 80%. O Celta marca gols, o Real tá desfalcado. Mas, pô, tem um Vinícius Júnior ainda, pode deixar pelo menos um gol, né? Enfim, não é impossível, né? As duas equipes marcarem, ou só uma delas marcar 2 gols, então a gente vai na confiança, fugir de resultado final, tá? A gente fugiu de muito resultado final porque os principais times jogam na Liga dos Campeões, então podem entrar com o freio de mão puxado, enfim. Então a gente vai focar em gols. Exatamente, meu querido Fábio Hermano. É uma sexta-feira que tem muitos times grandes, gigantes do futebol mundial, Liverpool, Real Madrid, PSG, Bayern, mas o contexto de Champions League impacta e são jogos difíceis, tá? Com exceção do Bayern de Munique. O Bayern de Munique aqui tem um jogo mais tranquilo ali em casa contra um Borussia Mönchengladbach, mas tem a questão de ter um confronto ali pela Champions League pouco tempo depois, né? Esse jogo é na sexta, na terça já tem Champions. E tem o fator do Bayern de Munique de você dificilmente encontrar odds de custo-benefício a favor do Bayern. É o que resta e que bateu em 100% dos jogos. Então, é meio que renda fixa, né? Se tratando de Bayern de Munique. A grande questão é o joguinho que a gente deveria combinar. Foi a grande dúvida que a gente teve. E a gente prefere esse do Celta e Real Madrid. O Real tem um potencial muito grande ofensivo. Já deu uma vacilada no último jogo. Acho bem difícil o Real vacilar 2 jogos seguidos. Contra um Celta, que é muito forte dentro de casa, pelo menos em termos ofensivos. Então eu imagino um jogo movimentado, diferente do que foi o 1-0 ali que o Real perdeu para o Getafe. Aqui eu acho que se for para o Real perder o jogo, até seria um 2-1, 3-2, meio que essa tônica aí. Então é uma partida de gols também. É uma sexta difícil, galera. Tenham muito cuidado, beleza? Essa parada de você apostar nos favoritos nessa sexta-feira, eu acho que pode dar ruim. Então, pezinho no chão, segurança, como a gente sempre bate nessa tecla. A metodologia que eu e o Fábio temos é pegar 2 jogos ali, 2 análises que a gente considera coerentes, junta as duas para fazer um bilhetezinho de melhor custo-benefício no nosso entendimento. E por isso, essa é a nossa dica. Bom, e para fechar aqui o nosso palpitão, né, as tendências para os jogos desta sexta-feira, over 2,5 em Bayern e Borussia Mönchengladbach, tá no nosso bilhete. No futebol saudita, dupla do Al-Ahly contra o Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Naima, over 2,5, tá? Handicap menos 1,5 do Al-Hilal também é uma alternativa interessante. Celta e Real Madrid, over 1,5. PSG e Mônaco, over 1,5 do PSG. Uma alternativa aqui seria o dupla do PSG, com over 1,5 no jogo. Né? Aqui, por exemplo, 1-1 seria a green, né, nessa sugestão. Mas a gente acredita que o PSG marca pelo menos 2 gols. Mas é um jogo para ficar de olho na escalação do PSG. Napoli Torino, dupla e gol do Napoli. E Wolverhampton e Liverpool, jogo de Copa, jogo único, over 1,5. As nossas dicas aí para essa sexta-feira. Muito cuidado, tá, galera? Se informem muito sobre escalações, sobre jogadores desfalques, né, antes de entrarem aí nesses confrontos. É isso, meus queridos. Assim encerramos mais uma edição do Bet de hoje, como sempre, focado análises com muita segurança, responsabilidade e profissionalismo. Antes de encerrar, Fábio Hermano, deixa eu abrir aqui a lista dos membros, até porque a gente teve membros novos, tá? Desde a última vez que eu trouxe isso aí. Membros sempre... entrando é tudo que a gente pede, né? Para nossa audiência. Que isso, velho? Entrando no nosso clube de membros. Vamos lá. Sérgio Dione, seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Rafael Nascimento, Anderson Carvalho Silva, Tiago Garré, J. Paulo MS, Sem Futuro do Funk, que na minha opinião tem futuro sim. Francildo Pereira, Euler Maier, Márcio Roland, Anilton Silva e o grande user da Caveirinha. Esse aí é o apelido fixo. É o nosso querido user. O nosso querido user, inclusive, que está sempre comentando, eu vi que ele citou que faltou eu falar de uma camisa em algum programa, acho que era do Baraunas. Hoje eu tô com mais uma aleatória, tá? A Associação Desportiva Picuiense, da Paraíba. Jogou o Campeonato Paraibano de 2025, foi rebaixado, e eu tenho essa camisa que é bem aleatória. Ó. Ela é vermelha com verde, bem diferente. Eu gosto. Muito bem. Vamos nessa, valeu. Um abraço para todo mundo. O Matheus está dando umas travadas aí, enfim, espero que
tenha dado tudo certo na gravação. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Até a próxima.